Permaneça o amor fraternal. Com essas palavras, vamos introduzir a última mensagem do livro de Hebreus para esta semana, quando na semana que vem passaremos a estudar então o livro do Gênesis, uma maravilha de mensagem de Deus diretamente para mim e para você, que começa agora em Hebreus capítulo 13, verso 1. Seja constante o amor fraternal. Paulo, aquele soldado cruel, aquele que matava e perseguia os cristãos, falando de amor e de amor fraternal, ele está dizendo mais do que isso, está dizendo que eu, você, nós fazemos parte da família de Jesus Cristo e devemos viver aqui em amor fraternal. Que tipo de amor é esse e que relação é essa que nós devemos manter para com os nossos semelhantes, os nossos parentes em Jesus Cristo? Bom, eu quero dizer que aqui aparenta um contrassenso com o que disse Jesus em João capítulo 2, versos 1 a 5. E note, aqui é o próprio Jesus quem está falando. João capítulo 2, versos 1 a 5. No terceiro dia, houve um casamento em Caná na Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Olha que resposta aparentemente cruel. Que tenho eu contigo? A mulher estava ali numa relação de festa, querendo ajudar os convidados. Que tenho eu contigo, mulher? Ainda assim, qual foi a resposta de Maria a Jesus? A minha hora ainda não chegou, disse Jesus. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. A resposta que nós devemos dar é fazer o que Jesus nos mandar. E ali houve o grande primeiro milagre de Jesus transformando água em vinho. A felicidade pairou ao contemplarem aquele que futuramente multiplicaria pão e faria de pessoas más, de assassinos, de escravos do pecado, pessoas curadas da coxidão, curadas de não ouvir, de não ver a palavra de Deus, não compreender a sua mensagem. Ele trouxe luz para os cegos, para poderem ver e compreender a sua palavra. Trouxe também vida, ressuscitando mortos, e assim todos nós estamos amparados para poder ver, ouvir, compreender a palavra de Deus pelas expressões que ele nos traz pela sua própria inspiração. Agora estamos todos nós ressurretos num novo Jesus, de mortos no pecado, agora vivos em Cristo. Veja o que nos diz em Hebreus capítulo 12, repito o verso que li agora há pouco e acrescentando o verso 2, verso 1 e 2. Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, vai praticando-a, que sem saber alguns acolheram anjos. Será que nós podemos estar acolhendo anjos, fazendo a obra do nosso Deus, ao fazermos uma simples hospedagem a pessoas, ao nós transmitirmos uma mensagem de apoio, de carinho àquele que está no trânsito por um mundo de aflições? Bom, vamos ver o que nos explica aqui em Gênesis, capítulo 18, verso 1 a 5, o que aconteceu nesse momento, e depois no verso 19 também. Abraão e Ló receberam anjos sem saber. Capítulo 18, verso 1 a 5. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Aqui, um paralelo contrassensual com Gênesis, no capítulo 1, verso 2 e seguintes, quando fala que Jesus visitava Adão e Eva na hora do frescor do dia, na viração do dia. Mas aqui, o juízo de Deus era levado a Sodoma e Gomorra. E então ele vinha no furor do dia, na luz mais escaldante. E era Abraão quem estava a recepcioná-los. Apareceu Abraão perto dos carvalhais de Manre, quando estava na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada.
Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até o seu servo. Está bem? Faça como disseste, responderam. Agora vem então um aconchego. Sem saber, Abraão recebia o próprio Jesus, que lhe trazia uma mensagem de esperança e salvação, uma oportunidade para que ele operasse a intercessão pelo povo de Sodoma e Gomorra. É aí que então Abraão, hospedando os anjos e ao próprio Senhor Jesus, intercede pelos habitantes de Sodoma e Gomorra. Vou ver como se comportam esses habitantes, disse Jesus, porque chegou até mim uma grande acusação contra eles. E lá no capítulo 19, o sobrinho de Abraão, Ló, repete esse mesmo ato mencionado em Hebreus capítulo 13, verso 1 e 2. Paulo está dizendo aqui do que aconteceu nesse momento. Capítulo 19, verso 1 e 2 de Gênesis. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Aqui já parece que há uma contemplação com o Gênesis, onde era na viração do dia, na hora mais fresca, estavam chegando os anjos com um juízo do Senhor. Estava sentado à porta da cidade quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Então nós vemos que esses homens, sem saber, estavam fazendo uma obra do Espírito Santo, intercedendo pelos seus próximos e recebendo o próprio Jesus e a anjos. Hebreus capítulo 2, versos 11 a 13, vai nos dizer como é que podemos receber a anjos e ao próprio Senhor Jesus aqui, agora, no nosso próprio modo de viver. Hebreus capítulo 2, versos 11 a 13. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Eu também nele porei a minha confiança novamente. E ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Jesus não se envergonha de nós, apesar de vivermos no mundo de pecado. Ao contrário, ele ressuscita em nós a sua imagem e semelhança. E é justamente aqui que ele diz: nas assembleias celestiais, as mesmas em que Satanás foi acusar a Jó, nas assembleias celestes, junto aos anjos santos de Deus e aos habitantes de outros mundos, Satanás se ocupa de nos acusar. E é lá mesmo que ele diz que morreu por nós como nosso amigo, nosso irmão, nosso sacerdote, sumo sacerdote, advogado que nos defende e que mais que isso, paga a fiança e cumpre com o pagamento da pena. A pena de morte repousou sobre aqueles ombros naquela cruz. E por isso eu sou salvo, inclusive agora mesmo, das acusações que Satanás está fazendo nos céus contra mim, contra você. Estamos resguardados, porque Jesus não se envergonha. Ele nos hospeda no paraíso celeste ante as hostes celestiais. É assim que também devemos atuar entre nós e para com os nossos irmãos, sem acusações como Satanás faz, mas intercedendo, acolhendo, hospedando, levando ao pecador, levando ao oprimido, aquele que está sofrendo, o acolher de Jesus, porque fomos feitos à sua imagem e semelhanças e refeitos agora mesmo conforme o seu querer, conforme o seu mandar. Bom, capítulo 3, verso 13 de Hebreus, vamos ler o seguinte. Hebreus capítulo 3, verso 13. Aqui nós temos a seguinte mensagem: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, aqueles que não estão acolhendo estão sendo endurecidos pelo engano do pecado, estão sendo enganados com uma aparência daquilo que é bom, mas sem eficácia. Ali, justamente depois desse verso, nós vamos ler Hebreus capítulo 10, 24 e 25.
Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25 traz a seguinte mensagem: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Será que nós estamos mais próximos da vinda de Jesus agora do que quando Paulo viveu? Aproxima-se o dia de Jesus e precisamos encorajar-nos, porque o mundo paira em aflições, guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, aflições estão atingindo com fome e miséria esse mundo. Os frutos do pecado, o distanciamento do homem em relação a Deus, causam um caos, um abismo onde se propicia o acontecimento do que disse Jesus em Mateus capítulo 24, do que aconteceria antes, exatamente antes da sua volta a esse mundo. E agora nós precisamos ser atuadores como Abraão e como Ló, como Jesus, para encorajar, para socorrer, para hospedar e para fazer os atos que estamos agora estudando como anjos. Estamos recebendo essas almas carentes, carentes de conhecer o Evangelho, mas mais do pão, mais do amor fraternal, mais de Jesus e menos do eu. Capítulo 12, versos 15 e 17 de Hebreus, ele avança de uma maneira segura. Cuide-se que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Olha, como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Há um tempo para tudo, e você é chamado agora para seguir os passos de Jesus, para levar o pão, a hospedagem, o amor. Mas não deixe para depois, porque pode ser tarde demais. Aquela alma que precisa de você agora pode estar nos seus últimos momentos. Lembre-se do ladrão na cruz, quando ele colocou-se: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se Jesus tivesse dito àquele ladrão: vai melhorar de vida, vá procurar outra forma de encontrar no paraíso, ele não teria sido aquele Jesus que diz a mim e a você: na verdade, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Nós precisamos colocar o pão, a hospedagem, hoje, para colocar as pessoas no paraíso, no colo de Jesus, ainda agora, porque você é o colo de Jesus nessa terra. Você é o rosto de Jesus, os braços de Jesus, a mão de Jesus, a hospedar anjos sem saber. Assim, progredimos no nosso estudo de hoje, quando falamos em Hebreus capítulo 13, verso 1 e 2, sobre o amor eficaz, um amor que produz e não um amor de aparências, como vamos ver em seguida. 13, verso 1 e 2. Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Que tipo de eficácia se espera do amor? Em contrassenso ao que está em 2 Timóteo, Paulo falando a Timóteo no capítulo 3, verso 5. Tendo aparência da piedade, mas negando o seu poder, afastem-se desses também. Pessoas montam ONGs, fazem um alarido politiqueiro, dizendo que estão fazendo grandes e boas obras de caridade. No fundo, são vilões que se alimentam daquilo que roubam dos pobres. É uma caridade falsa de aparências para os outros verem, mas que não tem eficácia, não tem poder, porque não vem do poder do Espírito Santo, não vem da vontade de acolher pessoas e não podem, portanto, fazer a obra do nosso Senhor Jesus. Pelo contrário, as obras do demônio é de roubar, de levar dos pobres aquilo que Deus está lhe dando através das suas mãos.
Não negue aquilo que Deus lhe deu como bênção, como forma também de ser uma bênção, de abençoar pessoas. Se Jesus tivesse encolhido os braços, não teria multiplicado os pães. Se Jesus não tivesse estendido os braços, não teria morrido naquela cruz por mim e por você. Mas nós que fomos feitos à imagem de Jesus, somos chamados a sermos refeitos semelhanças suas, para que nós possamos estender o braço, estender a mão de uma forma eficiente, eficaz, de uma forma não a ser notado pelos homens, que uma mão não enxergue o que a outra está fazendo, mas de uma forma a atender pessoas em necessidade. Assim, repito, Paulo, estaremos hospedando anjos sem saber, fazendo a obra do nosso Senhor. Hebreus capítulo 13, verso 3 nos ensina a pôr em prática esses atos. Veja, lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Nós precisamos socorrer os outros que estão sendo maltratados com atos, voz e ação. Bem-aventurados são aqueles que amam a justiça, aqueles que atendem aos oprimidos. É o sermão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele prega sobre as bem-aventuranças e menciona os atos que Paulo está repetindo aqui como forma prática, como uma forma de dar eficácia ao amor de Jesus. E no verso 4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Não adianta nada fazer caridade lá fora se o nosso próximo mais próximo, aquele que Jesus colocou na nossa vida, nós não o socorrermos. O nosso próximo mais próximo é a nossa família, é o cônjuge, são os filhos, os pais. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não adianta você sair maltratando os pais e fazendo caridade. Isso não tem eficácia, porque Jesus mesmo falou: como podereis amar a Deus que não vem, se vocês não conseguem amar ao próximo a quem vem? Veja como é impressionante e poderoso esse evangelho. Ele é eficaz e transforma um coração de pedra num coração abençoado por Deus. Capítulo 5, verso 6, cuidado com a cobiça. Deus lhe dá bênção, mas você não se contenta, quer mais e mais. Essa cobiça leva você à inveja e leva você a afastar-se do amor capaz de hospedar anjos. Capítulo 13, versos 5 e 6 de Hebreus. Conserve-se livres do amor ao dinheiro. Contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor, o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Se eu não temo a Deus, estou confiante na sua graça, estou praticando as suas obras, não interessa o que os homens digam, o que esteja acontecendo, eu preciso me apegar ao meu Salvador para transformar o meu ser conforme o seu querer, conforme a sua palavra, conforme a sua orientação nesta palavra. Hebreus 13, versos 7 a 9 vai nos conduzindo à finalização do programa de hoje. Vê e Entende com você, para você curtir, compartilhar. Siga a nossa página, Vê e Entende nas diferentes mídias sociais. Assim você estará ajudando a compartilhar esse evangelho e fazendo também outros discípulos para o nosso Senhor. 13, versos 7 e 9. Vamos lembrar de orar uns pelos outros. E Paulo vai terminar a lição de hoje nos ensinando que precisamos orar por mim, disse ele. E eu peço a mesma coisa, orem por mim. Capítulo 13, versos 7 e 9. Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a fé. Observem bem o resultado da vida que tiveram, pois pelos seus frutos os conhecereis. Tom, passa para cá. Pelos seus frutos os conhecereis. É importante sabermos que o bom obreiro de Deus dá frutos e frutos em abundância. Não é possível que alguém seja um filho de Deus e não produza frutos. Vamos lembrar daqueles momentos em que Jesus... O Tom é ciumento, não deixa os outros bichinhos chegarem perto. Vamos lembrar daqueles momentos em que
Jesus citou a videira, citou a figueira, citou as árvores que dão bons frutos, e essas eram abençoadas enquanto as outras eram arrancadas e amaldiçoadas. Capítulo 13, versos 7 e 9, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Cuidem com as falsas doutrinas dos falsos mestres. Eles estão a espalhar algo diferente do que foi ensinado, e Paulo disse: seja para vós anátema, desconhecido. E no capítulo 13, versos 15 a 19, nós terminamos o programa de hoje. Olha com que pérola preciosa Paulo nos traz essa inspiração. Hebreus 13, versos 15 a 19. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Lábios que confessam o nome de Jesus, em vez de falsas doutrinas, de ensinar cerimônias, de ensinar uma caridade falsa. Frutos diretos de Jesus, que confessam o seu nome, por prática. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Aquele que abre a palavra de Deus e a torce, a distorce, prestará contas a Deus. Nós devemos abrir esta palavra e levar com lábios puros, porque estão a observar os frutos dos líderes. Você está olhando os frutos de quem traz a mensagem. Se os frutos são maus, abandone depressa e siga os frutos que Jesus apregoou: a caridade, o amor. São as bênçãos, são as cerimônias que Jesus requer. Não adianta guardar os mandamentos, falar a língua dos anjos, fazer milagres, se você não tiver amor, disse Paulo. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. E agora eu peço para você, o verso 18. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, reconhecendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Ore por mim, vamos orar por todos nós. Eu oro por você. Pai querido, aproximamos de Ti, pedindo uma transformação desse coração duro, desse coração que olha para si mesmo, egoísta, que está querendo acumular coisas. Ensina-nos a dividir um amor eficaz, uma prática real da caridade que nos ensinaste quando estivesse aqui na terra. Desse amor que é capaz de nos transformar à sua imagem e semelhança, desse amor que fez o Senhor descer dos céus e morrer naquela cruz, foi por mim, foi por nós. Peço que isso não seja assim uma vitória completa, traz a eficácia desse ato de amor seu em nossos atos também. Abençoa todos os que estão participando, assistindo desse programa. Multiplica esse pão aos necessitados, em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe e muito. Aguardo você amanhã. Venha e entende para você curtir, compartilhar, seguir a nossa programação e, acima de tudo, dividirmos as bênçãos dos céus em orações uns pelos outros. Deus te abençoe e muito.